Olá, olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso aqui de primeira fase do CEISC. Hoje, neste bloco, vamos trabalhar a questão da jornada de trabalho. Já digo para vocês que não existiu até hoje prova da primeira fase sem que tenha caído uma questão sobre jornada de trabalho, então nós vamos trabalhar com certeza uma questão da prova, né? Lembrando, para aqueles que não seguem ainda o professor no Instagram, siga lá no Instagram, prof.luiz.henrique, né? Que a gente fica postando várias dicas, né? Quase que diariamente, relacionada à matéria do direito do trabalho, que pode vir cair na tua prova, bem como informações da prova, né? Questão de prazo de inscrição, o dia da prova, da revisão e tudo mais, né? Então é bem importante seguirem os professores, não só eu, mas seguir todos os professores e o CEISC. Mas vamos lá então, vamos começar o nosso conteúdo, jornada de trabalho. Jornada de trabalho começa pelo artigo 58 e seguintes da CLT. O artigo 58 da CLT, ele vai falar que a jornada normal, né, em regra, a jornada dos trabalhadores é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Ou seja, tu como um trabalhador, tu não pode que a tua jornada ultrapasse 8 horas diárias ou que tu trabalhe mais que 44 horas. Se isso acontecer, seja se tu extrapolar de maneira diária, seja se tu extrapolar da maneira semanal, nós estamos diante das horas extras, né? Que daí nós vamos trabalhar no artigo 59. Importante que o parágrafo 1º, ele menciona que existe uma variação que é tolerável de 5 minutos, seja para mais, seja para menos. Ou seja, se tu chegar 5 minutos antes e sair 5 minutos depois, tu trabalhou 10 minutos a mais, tu vai ter direito à hora extra? Não, pois está dentro do limite de tolerância, tá bom? Parágrafo 2º vai falar das horas in itinere. Horas in itinere. As horas in itinere, pessoal, são as horas de deslocamento. São as horas do teu deslocamento da tua casa até a empresa e da empresa até a tua casa. Este período não conta tempo de serviço. Por algum período antes da reforma trabalhista, contava, mas apenas em determinadas situações. Agora, para qualquer situação, não conta mais tempo, tá? Professor, entendi que é 8 horas diárias, 44 horas semanais, tem uma variação e o deslocamento não conta. Mas, professor, quando que está contando o tempo de serviço, então? Está contando o tempo de serviço, então, o artigo 4º da CLT. O artigo 4º da CLT diz que sempre conta tempo de serviço quando tu estiver trabalhando ou aguardando ordens. Sempre que tu estiver trabalhando ou aguardando ordens do empregador, então é o seguinte, tu trabalha numa loja, ficou o dia inteiro esperando chegar cliente, não apareceu nenhum cliente. Está contando o tempo de serviço? Sim. Por quê? Tu não está trabalhando, né? Não estou trabalhando, mas eu estou ali aguardando ordens, esperando chegar um cliente, tá bom? Vamos lá. O parágrafo 1º diz que, embora tu não trabalhe durante o serviço militar obrigatório, ou o auxílio doença acidentário, ambos, embora sejam hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, contam tempo de serviço. Contam tempo de serviço, tá? Muito embora sejam hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, eles contam tempo de serviço, né? E o parágrafo 2º é o queridinho da FGV,
é o parágrafo, é o assunto que é mais cobrado na prova, desculpa, vai falar da questão de realização de atividades particulares. Quando nós estamos diante de atividades particulares, estas não contam tempo de serviço. Então, sempre que tu estiver dentro da empresa fazendo questões particulares, suas não conta tempo de serviço. O exemplo que mais caiu é o culto religioso. Pós-expediente, a empresa oferece um culto religioso aos empregados. A participação no culto conta tempo de serviço? Não, porque não é obrigatória, porque tu está ali porque tu quer, não é obrigatória, é uma atividade particular. Antes, pessoal, da reforma trabalhista, que esse parágrafo foi incluído pela reforma trabalhista, tu estava dentro da empresa, estava contando o tempo de serviço. Agora, se tu está dentro da empresa e está estudando, por exemplo, tu chega para o pessoal que está aqui no CEIS, que trabalha manhã e tarde, daí tu diz o seguinte: pá, gente, eu posso ficar aqui de noite, porque lá em casa eu não consigo estudar, então eu fico na minha sala, no meu cantinho estudando. Posso? Pode, vai ficar os 3 turnos aqui no CEISC. O terceiro turno, que é o turno que ela fica estudando para concurso, conta tempo? Não, não conta tempo, pois é uma atividade particular feita dentro da empresa, tá bom? Então temos que ter este cuidado é extremamente importante. O artigo 58A vai falar do empregado em regime de tempo parcial. Artigo 58A da CLT vai falar do empregado em regime de tempo parcial. É aquele cara que trabalha em meio turno, tá? É o cara que trabalha em meio turno. Caiu uma vez na prova. Por exemplo, esse cara que trabalha em regime de tempo parcial, ele vai receber de maneira proporcional. Então, digamos o seguinte, que para 8 horas... o cara ganha R$800. Para 4 horas vai ganhar quanto? 400. Caiu isso na prova da OAB, né? Caiu na prova da OAB e foi na prova da segunda fase que o cara trabalhava. Na época, o salário mínimo era nesses valores, né? Daí caiu o seguinte: Luiz Henrique trabalha numa churrascaria manhã e noite. Ganha R$800 pelas 8 horas de trabalho. Já Pedro trabalha só de noite e ganha 400. Daí perguntava se estava correto. Gente, se 8 horas é 800, 4 horas vai ser 400. É proporcional. Então, por que eu estou falando isso? Porque o empregado em regime de tempo parcial ele pode ganhar menos que o mínimo, desde que seja proporcional ao salário mínimo, né? Proporcional ao mínimo, tá? Gente, nós temos 2 tipos de empregado em regime de tempo parcial. Aquele que trabalha de 27 até 30 horas semanais e aquele que trabalha até 26 horas semanais. O empregado que tiver esta jornada de trabalho, ele não pode fazer horas extras. E o empregado que trabalha até 26 horas pode fazer até 6 horas extras por semana, tá bom? Então vocês têm que cuidar este detalhe quando nós estamos diante do conteúdo do empregado em regime de tempo parcial, tá bom? Gente, controle de jornada, tá? Controle de jornada, que é o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, ele alterou no final do ano de 2019, tá? Com a Lei da Liberdade Econômica. Então, pessoal, é obrigatório o controle de jornada, obrigatório o controle de jornada. E aqui que tem que cuidar. Quando o estabelecimento tiver mais de 20 empregados. Gente, eu sei que para uma prova de primeira fase é difícil, mas
vocês têm que cuidar. Não é empresa, é estabelecimento. Então, gente, eu tenho 80 empregados distribuídos em 10 farmácias, sendo que em cada farmácia eu tenho 8 empregados. Então, a minha empresa tem 80 funcionários, mas cada estabelecimento tem 8. Eu preciso ter controle de jornada? Resposta: não, não preciso ter controle de jornada, pois nenhum dos estabelecimentos tem mais de 20 empregados. Então, não é a empresa, é o estabelecimento. Vamos para uma informação muito importante. Por exemplo, aqui a CEISC hoje deve ter em torno de 100 empregados em Santa Cruz e uns 5 empregados em Porto Alegre. Gente, precisa ter controle de jornada? Sim, em Santa Cruz. Porto Alegre não, porque o estabelecimento de Porto Alegre não tem mais de 20 empregados, tá bom? Então tem que cuidar este ponto, tem que cuidar esta questão que é extremamente importante e volta e meia aparece na prova de vocês. Tá? Pessoal, tem alguns empregados, e caiu, se eu não me engano, no 30º ou no 29º exame na prova da primeira fase, que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento. Turnos ininterruptos de revezamento. O que seria estes empregados? São aqueles caras que trabalham em turnos que se alternam, que se revezam, tá? Então, caiu lá. A última vez que caiu na primeira fase, mas já caiu umas 2 ou 3 vezes na segunda fase. Quando caiu na segunda fase, caiu o seguinte: Luiz trabalha 10 dias, manhã e tarde, 10 dias, tarde e noite, 10 dias, noite e manhã. Ou seja, a cada 10 dias se alterna o turno de trabalho. E daí dizia a jornada, dizia o horário, que totalizava 7 horas por dia na questão. Daí perguntava: o empregado que trabalha 7 horas por dia em turno ininterrupto tem direito a hora extra? A resposta era sim. Por quê? Tinha direito a 1 hora extra. Porque o empregado em turno ininterrupto de revezamento tem direito a 6 horas diárias. Se faz 7, 1 tem que ser paga como hora extra. Por quê, pessoal? Quando tu trabalha alterando turnos de trabalho, isso gera um desgaste maior. E em decorrência deste desgaste maior, tu tem direito a uma redução de jornada. Então, se aparecer na tua prova empregado em turno ininterrupto de revezamento, em turnos que se alternam, ele tem a jornada reduzida para 6 horas. Sempre recebo a pergunta: professor, tem que ser turnos que se alternam a cada 10 dias? Não precisa. Não precisa ser a cada 10 dias, tá? Tem que ser, então, qual é o máximo? O máximo a gente não sabe, tá? Como eu estudo muito e vem muita pergunta, eu pesquisei várias jurisprudências sobre esse tema. Eu já encontrei que foi deferido para um trabalhador que a cada 2 meses ele trocava de turno. Ele trocando de turno a cada 2 meses, o TST entendeu que ele tinha jornada de 6 horas. Mas não tem nada definido. A FGV geralmente vai trazer dentro do mês, a cada mês ou a cada 15 dias, mas nesse exemplo aqui, ela trouxe a cada 10 dias. Então, se o cara trabalha turno ininterrupto, faz 7 horas, 1 hora tem que ser hora extra, porque a jornada dele é 6 horas diárias, tá bom? Vamos cuidar isto. Imagina tu reprovar, tu não passar na prova, tu ficar com 39 porque caiu algo simples desse jeito e tu errar.
né? Vocês têm que ter em mente, pessoal, que direito do trabalho, por ser a disciplina mais fácil, tu tem que gabaritar. Na minha época, tu tinha que gabaritar para criar uma gordura para poder errar mais nas questões mais difíceis. Tu tinha que gabaritar a ética, mas só que a ética ultimamente tem vindo muito difícil. Então, hoje não tenho dúvidas, eu acabo olhando as outras disciplinas, já dei aula de todas, né? Basicamente, quando iniciei a minha graduação, e gosto muito de estudar todas as disciplinas, eu digo para vocês, para a prova da OAB é a mais fácil, então nós temos que focar, seja a primeira fase, seja a segunda, então nós temos que focar aqui para conseguir gabaritar a prova de trabalho e processo, acertar 11, acertar 10, para tu ter uma gordurinha lá nas outras disciplinas que são mais difíceis, né? Porque passando na primeira fase, digo para quem escolher a segunda fase, está garantido, né? Não tem erro. Mas vamos lá. Jornada extraordinária. Vamos apagar aqui o quadro e vamos para a questão das horas extras, que daí é o artigo 59, tá? Artigo 59, pessoal, vai regular a jornada extraordinária. As horas extras é no máximo 2 horas extras por dia, tá? No máximo 2 horas extras por dia no mundo maravilhoso, né? Na teoria, claro, né, pessoal? Porque na prática é um pouquinho diferente. Mas para a prova de vocês, no máximo 2 horas extras por dia. Lembrando que se o empregado fizer 3, 4, 5... ele vai receber todas, tá? A limitação não impede o pagamento. Daí o empregador, que costuma exigir horas extras além de 2 horas diárias dos seus empregados, ele pode sofrer as sanções, né, pelo Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Mas daí não convém para nós agora. Então, máximo 2 horas, se fizer 3, 4, 5, recebe 3, 4, 5, tá bom? Gente, o que nos interessa aqui são os acordos, tá? E nós temos 2 tipos de acordo. Nós temos o banco de horas, que está no parágrafo 2º e parágrafo 5º, né? Que é o banco de horas, que pode ser negociado com o sindicato com validade de 12 meses, que pode ser negociado por acordo com os trabalhadores, para 6 meses, tá? Então, pessoal, nós estamos diante da seguinte situação. Primeiro, eu tenho que explicar para vocês o que é banco de horas. Banco de horas, o bom de fazer hora extra é tu receber, né? Convenhamos, né? Tu tá lá, tá apertado todo mês, tá sempre apertado, daí tu vai lá e trabalha mais um pouco, daí tu ganha 1.500, aquele mês tu ganha 2.000. Opa, ganhei 500 a mais de hora extra, daí sobra um dinheirinho para pagar as contas, para levar a nega véia a jantar e assim vai indo. Porém, o banco de horas, pessoal, os empregados não gostam, por quê? Porque tu faz a hora extra e tu não recebe ela lá com adicional de 50%. Tu faz a hora extra, ela vai para um banco de horas, daí o nome, e um dia o empregador te dá folga. Se o acordo foi negociado com o sindicato, ele tem até 12 meses para dar folga. Se o banco de horas foi acordado diretamente com os empregados, tem até 6 meses para dar folga. Então é isso que tu tem que cuidar. Então, tu fez 1 hora extra e foi para o banco, tu vai ganhar 1 hora de folga. E tem um detalhe, quando tu compensa, a compensação é simples. A hora extra, 1 hora extra compensada, tu vai ganhar 1 hora de folga. 1 hora extra paga vai ser 1h30, porque é 1 hora acrescida de 50. Então também tem isso.
Compensa de maneira simples. Compensa de maneira simples, tá bom? Gente, então, aqui nós temos o banco de horas, que tu trabalha mais um dia para folgar em outro, sabe, sei lá que dia vai ser. Já o parágrafo 6º, ele vai tratar da questão da compensação. Qual compensação? Qual que é a diferença da compensação para o banco de horas? Na compensação, pessoal, já existe a pré-determinação da folga. Tu trabalha mais um dia já sabendo qual dia tu vai folgar. Então, nós temos alguns exemplos aqui para passar para vocês. O primeiro exemplo é, segunda a quinta, tu trabalha 9 horas, tu teve hora extra. Sexta, tu trabalhou 8, porém, no sábado, tu não trabalhou. Então, as horas aqui trabalhadas a mais, as 4 horas que tu trabalhou a mais de segunda a quinta, são compensadas com folga no sábado, nas 4 horas que seria no sábado. Outro exemplo, tu trabalha de segunda a sexta, 8 horas e 48 minutos, para que no sábado tu não trabalhe. Os 48 minutos trabalhados a mais de segunda a sexta, eles são compensados com uma folga no sábado. Terceiro exemplo, uma semana tu trabalha 48 horas, na outra semana tu trabalha 40 horas. As 4 horas que tu trabalhou a mais aqui, tu vai folgar aqui. Essa é a questão seguinte, um sábado tu trabalha manhã e tarde, outro sábado tu não trabalha. E a compensação mais famosa, mais importante para o dia da prova, eu não tenho a menor dúvida disso, é a compensação do artigo 59A da CLT, que seria a compensação da jornada 12 por 36. Tu trabalha 12 horas num dia, mas trabalha 12 horas para folgar 36. Trabalha 12 horas, mas folga 36 horas, tá? Sobre a jornada 12 por 36, pessoal, o que nós precisamos saber? O empregado 12 por 36, quando ele trabalha no domingo ou feriado, seu pagamento é normal. O intervalo do 12 por 36, ele pode ser indenizado, ou seja, ele pode trabalhar as 12 horas seguidas e tu indenizar, pagar o valor do intervalo. O 12 por 36, ele tem direito à hora noturna, tá bom, pessoal? Mas ele não tem direito à prorrogação da hora noturna. Não tem direito à prorrogação da hora noturna. Então, são estes cuidados que tu deve ter, são estes os cuidados que tu deve ter com o empregado 12 por 36. Geralmente é o vigilante, o porteiro, né? Por favor, tomem cuidado quanto a esse tipo de empregado. Artigo 60 vai falar da questão da hora extra em um ambiente insalubre. Hora extra num ambiente insalubre. Hora extra no ambiente insalubre. A hora extra no ambiente insalubre, pessoal, o que nós temos que observar é o seguinte.
Se a jornada do empregado é normal, 8 horas diárias, ou se é 12 por 36. Tá? Se o empregado normal trabalha num ambiente insalubre, ele só pode fazer hora extra com prévia autorização. Tá? O 12 por 36 não precisa de autorização. Não precisa de autorização para horas extras. A última vez que caiu na prova, pessoal, caiu que o Luiz Henrique, enfermeiro, que trabalha 8 horas por dia, foi solicitado a ele que fizesse horas extras. Ele se recusou, pois não havia prévia autorização. Está correto a recusa do Luiz Henrique? Sim. Se é 8 horas, é trabalhador normal, só vai fazer hora extra com prévia autorização. Não tinha prévia autorização, não pode fazer, então a sua atitude está correta. Cuidado, pessoal, cuidado quanto a isso. Artigo 62 da CLT. Artigo 62 da CLT vai falar quais são os empregados que não possuem controle de jornada. Não possuem controle de jornada. Tá? Gente, se não possui controle de jornada, significa que não tem direito à hora extra. Se não tem controle de jornada, eu não sei quantas horas ele trabalhou. Se eu não sei quantas horas ele trabalhou, como que eu vou pagar hora extra? Não vou pagar hora extra, tá? Então, quais são os empregados que não têm direito à hora extra? São 3. Primeiro, trabalhador externo. O que vocês devem cuidar do trabalhador externo? Gente, trabalhador externo é aquele que trabalha fora da empresa sem controle de jornada. Pode, e hoje em dia a internet, a tecnologia permite que tu controle a jornada de trabalho do empregado, mesmo ele trabalhando fora da empresa. Hoje em dia você está fazendo muito controle de jornada por aplicativo no celular. Se tem esse tipo de controle de jornada, mesmo sendo trabalhador externo, ele tem controle de jornada e daí ele vai ter direito à hora extra. Cuidado com este detalhe. O 2 é o cargo de confiança. O cargo de confiança ele não tem controle de jornada se ele receber uma gratificação de no mínimo 40%. Cuidado, porque uma vez caiu uma pegadinha na prova que dizia que o Luiz Henrique ele recebia o salário base mais a gratificação de função. Daí o Luiz Henrique fazia 10 horas por dia, daí perguntava se tinha hora extra. Muitos alunos foram lá, bom, ele tem salário, tem gratificação, é gerente, não tem controle de jornada, não tem direito à hora extra. Marcava lá a questão achando que tinha acertado. Porém, na questão, a gratificação não era de 40%, era de 30%. E daí, se a gratificação não é de 40%, ele não está enquadrado na exceção. E aí a resposta era, como não recebia a gratificação de no mínimo 40%, Luiz Henrique terá direito às horas extras. Inciso 3º vai falar do empregado em regime do teletrabalho. Aquele que tu contrata para trabalhar na casa que trabalha com sistemas de informação ou de comunicação.
Empregado em regime de teletrabalho, pessoal, é o artigo 75A e seguintes da CLT. O que você... Até o E, 75A ao 75E da CLT. O que tu tem que cuidar do empregado em regime de teletrabalho? Tu vai contratar um empregado em regime de teletrabalho por alguns motivos. Primeiro, para não ter custo de espaço na tua empresa. Hoje, o aluguel para tu pegar uma peça comercial ele é muito caro. Então, se tu puder evitar, por exemplo, tu tá num prédio, em vez de alugar 3 salas, tu alugar 2, porque alguns empregados vão trabalhar em casa, tu economiza. E outra, eles vão trabalhar em casa por rendimento. Por quê? Porque não tem controle de jornada. Se eles trabalharem 1 hora e fizerem tudo, fez tudo. Se eles precisarem trabalhar 10, 12 horas, vai ter que ser 10, 12 horas, tá? Então, não tem direito a hora extra se está caracterizado o teletrabalho. Porém, uma pergunta que fica no ar é o seguinte: porém, se o empregado é regime de teletrabalho e comparece eventualmente à empresa, o que acontece? O comparecimento eventual do empregado descaracteriza o regime de teletrabalho? Não. Primeira informação. O comparecimento até a empresa não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, tu pode comparecer à empresa 1 vez, quem sabe 2 vezes na semana, para participar de reuniões, para pegar relatório, para passar informações e tudo mais. Outra questão é o seguinte: o empregado que está presencial, ele só vai ir para o regime de teletrabalho se ele concordar. Então, tu coloca o seguinte: a troca do regime presencial para o teletrabalho somente se o empregado concordar. Já do teletrabalho para o presencial, se o empregador tirar do trabalho, tirar do telepresencial e ir para o presencial, aí é uma alteração obrigatória com intervalo de 15 dias. Tu tem 15 dias para efetuar a troca. Essas 2 observações sobre o empregado em regime de teletrabalho já caíram na prova de primeira fase, inclusive a questão do comparecimento eventualmente, de vez em quando até a empresa, isso aí caiu 2 vezes. Teletrabalho de 2018 para cá, caiu 3 vezes, 2 dizendo da ida 1 vez na semana na empresa e 1 da troca de regimes, do regime presencial ao teletrabalho, só se o empregado concordar, e do teletrabalho para o presencial é obrigatório, sendo que o empregado tem um prazo de 15 dias para efetuar a troca, tá bom? Vou tomar uma aguinha, a gente fala bastante, vai secando a boca. Vamos agora apagar o quadro e vamos trabalhar a questão do sobreaviso e da prontidão. Sobreaviso e prontidão, pessoal. Artigo 244 da CLT. Artigo 244 da CLT vai falar do quê? Vai falar do sobreaviso e da prontidão. Sobreaviso e prontidão. Sobreaviso e a prontidão é quando tu está à disposição do trabalhador, do empregador, após a sua jornada de trabalho. Ou seja, tu trabalhou 8 horas e pós o seu horário normal, tu ainda fica à disposição. Tu vai ficar à disposição na tua casa ou na empresa, né? No sobreaviso e prontidão, tu não trabalha, mas tu fica à disposição. Então, tu merece receber
tu vai receber aqui 1/3, tu vai receber aqui 2/3. O sobreaviso, como é na tua casa, tu pode ficar até 24 horas de sobreaviso. Então eu não posso dormir, professor? Pode dormir, mas deixa o telefone do teu lado, porque se ligar, tu tem que acordar, atender e ir até o serviço. Ou na prontidão, 12 horas. Sendo que tu vai ter direito a 1 hora de intervalo aqui, se na empresa não tiver o refeitório, tá bom? Então, o que seria, tá, pessoal? Eu vou... Teve uma vez, há muito tempo atrás, já começa a ficar velho, né? Mas há quase 4 anos atrás, eu dei aulas um sábado, manhã e tarde aqui no CEISC, fui para Santa Maria, cheguei lá na minha cidade. Na hora que eu entrei em casa, choro. Meu piá e a minha esposa, os dois chorando. O que aconteceu? O guri caiu do berço, daí chorava ele de um lado, porque caiu do berço, chorava do outro lado a mulher, porque ele caiu do berço também. Fomos para o hospital, né, o plantão lá no hospital, plantão do nosso plano de saúde. Chegamos lá, ele já estava mais calmo, já tinha parado de chorar e tudo mais, minha esposa também já tinha parado de chorar. O médico olhou e disse o seguinte: mas seria interessante fazer um raio-x, só por garantia. Vamos fazer o tal do raio-x. E daí nós ficamos mais de 1 hora naquele raio-x e nada de chamar. Sentamos ali, não tinha ninguém no raio-x, já era mais de noite, tipo 10 horas. E daí começou a acumular gente. 1, 2, 3, 4, 5 esperando pelo raio-x. E nós se conversava e... Já tem alguém lá dentro? Perguntavam para mim. Não tem ninguém, não chamaram ninguém ainda. Acho que eu sou o primeiro, mas tem um que está lá há mais de 1 hora fazendo raio-x. Sabe o que aconteceu, pessoal? O hospital, lá para economizar, ele colocou o técnico do raio-x lá nesse sábado de noite de sobreaviso. Ou seja, ele ficou à disposição na casa dele. Daí depois a gente descobriu. Daí o que o hospital lá fazia? Ele esperou chegar 5 raio-x para chamar ele, para ele ir até a empresa, fazer os 5 raio-x e depois voltar. E daí eu fui lá e comentei com o pessoal. Pessoal, hospital, raio-x, de uma emergência, o técnico da radiologia não pode estar de sobreaviso. Porque daí ele está em casa até ele vir, até acumular serviço. E, gente, vocês pagam 1/3 para ele. Por que não deixam ele de prontidão aqui dentro? Chegou o paciente, ele sai da prontidão, atende e depois volta para a prontidão. Bem mais fácil, bem melhor. E daí, se ele tiver que vir no período de sobreaviso 4, 5 vezes, já sai mais caro o deslocamento dele do que se ele tiver de prontidão. Eu lá explicando o direito do trabalho. Mas para vocês entenderem a diferença, né? Sobreaviso, tu fica na tua casa esperando a ligação. Na prontidão, tu fica dentro da empresa. Então é o seguinte, vai ter um plantão tirar dúvidas lá na faculdade. Ótimo. A faculdade tem 2 maneiras de contratar o professor. Cara, tu vai ficar lá no plantão tirar dúvida e nós vamos te pagar uma hora extra, porque é além da tua jornada. Ok. Só que daí vai lá no sábado, lá, por exemplo, de tarde, plantão tirar dúvida, nenhum aluno vai. Se o diretor, se o cara do RH é esperto, chega e diz o seguinte: olha, como geralmente esse plantão é mais para a gente vender que existe plantão, já que eles não atendem, em vez de tu colocar eles trabalhando no sábado à tarde no plantão, coloca eles de prontidão dentro da faculdade no horário de plantão. Porque em vez de tu pagar a hora acrescida de 50%, tu paga só 2/3 da aula. Ah, que legal, professor. Então tá entendido a diferença do sobreaviso e prontidão. Também é uma maneira, diga-se de passagem, uma ótima maneira de economizar um dinheiro o empregador com o sobreaviso e prontidão. Porém, cuidado com o sobreaviso e prontidão. Por quê? Porque no sobreaviso e prontidão, pessoal, tem muita gente que começa a pensar o seguinte: eu saio da empresa e me ligam, me mandam um zap e eu atendo. Então eu fico de sobreaviso? Ou eu chego em casa, tem e-mail do meu chefe,
E daí eu respondo. Será então que eu estou de sobreaviso? Será que eu tenho uma ação trabalhista? Será que o professor faz essa minha ação? Não, tu não tem ação. Por quê? Porque nós temos a súmula 428 do TST, que ela diz o seguinte: o simples uso de meios telemáticos não caracteriza o sobreaviso ou a prontidão. O simples fato de eu usar o telefone celular não quer dizer que eu esteja de sobreaviso ou prontidão. Temos que cuidar este detalhe, tá bom? Gente, por quê? Porque tem que ter a subordinação, tem que ter a ordem. Luiz Henrique, o quê? Terminou o teu expediente, tu não desgruda do teu celular. O teu celular, obrigatoriamente, tu tem que atender ele. Se eu ligar, aí eu estou de sobreaviso. Tá ok? Então vamos lá. Terminado o sobreaviso, vamos para o próximo conteúdo. Vamos trabalhar a questão da hora noturna. Vamos trabalhar a questão agora da hora noturna, que é o artigo, principalmente o artigo 73 da CLT. Vamos falar da questão do trabalhador urbano e vamos falar da questão do trabalhador rural, tá? Gente, tanto trabalhador urbano quanto trabalhador rural tem direito ao adicional noturno. Essa tabelinha é extremamente importante. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre a hora noturna. Que a hora noturna, ela é reduzida para o urbano e é cheia, é hora normal para o rural. O adicional para o urbano é 20%. Para o rural é 25%. Tá? E a hora noturna? E o horário? O horário é das 22 às 5 para o urbano e para o rural depende se é pecuária ou lavoura. Se é pecuária, é das 20 às 4. Se é lavoura, é das 21 às 5. Duas observações. O advogado é das 20 às 5. E cuidado que o empregado em turno ininterrupto de revezamento, ele vai ter direito à hora noturna. O advogado ele tem um horário diferenciado das 20 às 5. E o empregado em turno ininterrupto de revezamento tem direito à hora noturna. Por quê, pessoal? Porque quem acompanha a aula pelo código, tá? Tem lá no artigo 73 a primeira frase, salvo empregados em turnos de revezamento. Aquela frase está dizendo o seguinte: empregado em turno de revezamento não tem direito. Porém, o STF, através da súmula 213, então, súmula 213 do STF, diz que o empregado em turno ininterrupto de revezamento tem direito, sim, à hora noturna, tá bom? Súmula 213 do STF, tá bom? Então, vamos ter este cuidado, por favor. Agora, nós vamos trabalhar os intervalos. Eu só vou erguer aqui a pá do ar-condicionado. Vamos ver se eu consigo. Isso. Tem que ser com a mão, né? Porque senão... Vamos lá. Vamos apagar aqui e vamos começar a falar dos intervalos. Intervalo, pessoal,
é aquele período que tu não está trabalhando. Intervalo é o período ao qual tu não está trabalhando. Vamos lá, então. Primeiro intervalo. Intervalo interjornada. Intervalo interjornada. É aquele intervalo entre uma jornada e outra. Entre uma jornada e outra, deve ter, de acordo com o artigo 66 da CLT, um intervalo mínimo de 11 horas. Gente, cuidado com a terminologia. Quando eu digo intervalo mínimo de 11 horas, quer dizer que se é concedido a mais este intervalo, não tem qualquer problema. O problema é se tu concede menos que 11 horas. A cada 1 hora concedido a menos, tu tem direito a 1 hora extra. Então, se entre um dia de trabalho e outro, se de sexta para sábado tu descansou apenas 10 horas, significa que tu tem direito a 1 hora extra, tá bom? Por favor, gente, cuidado. É um conteúdo tão simples, cai tanto. Eu brinco, né? Eu falo a brincadeira, mas, gente, caiu na peça da segunda fase, por exemplo, que o cara entrou pedindo hora extra sobre a alegação que entre um dia e outro ele descansou 15 horas. O cara pediu hora extra porque descansou bastante. Vê se tem fundamento. Gente, é esse o nível das questões lá de direito do trabalho, seja a primeira fase, seja a segunda fase. Então, imagina, o que tu ia ter que dizer? Que como o intervalo de no mínimo 11 horas foi respeitado, ele não tem direito não tem direito a horas extras. Imagina pedir hora extra por ter trabalhado, por ter descansado muito, tá? Tá certo, de vez em quando tu fica o dia inteiro vadiando, parece que tu fica mais cansado ainda do que se estivesse o dia inteiro trabalhando, né? Mas convenhamos. Vamos lá. Primeiro intervalo, então, artigo 66 da CLT, é o intervalo intrajornada. Segundo, que nós vamos trabalhar aqui, é o descanso semanal remunerado, tá? Descanso semanal remunerado, pessoal, a MP alterou, né? Deixa eu ver, é o 67 ao 70, né? Vamos lá. Isso, 67 ao 70, tá, pessoal? O descanso semanal remunerado, ele é preferencialmente aos domingos. Ele é preferencialmente aos domingos. Gente, não é obrigatório que seja aos domingos. Por favor, não é obrigatório que seja aos domingos. O que tem que ocorrer? Uma vez para cada 4 semanas deve ser no domingo, se o empregado trabalha no comércio. Uma vez para cada 7 semanas, se o empregado trabalha na indústria. É esses
tipos de trabalhadores que têm regulamentação eventual. E aqui, pessoal, a própria CLT permite que o município regulamente. Tá? Então, pode haver regulamentação do município, mas não vai cair regulamentação do município, porque ninguém tem obrigação de saber de cada município do Brasil. O que vai cair para vocês tu tem que, a cada 7 dias, descansar. Então, ou seja, trabalha 6, descansa o 7º. O 7º tem que ser no domingo? Não, tem que ser preferencialmente aos domingos, tá? Preferencialmente aos domingos. E aqui tem a lógica. Gente, se tu não descansar, o 7º dia trabalhado será pago com adicional de 100%. Se não houver o pagamento do descanso semanal remunerado, as horas trabalhadas no 7º dia serão pagas com adicional. São pagas com adicional de 100%. Vale a mesma regra para o feriado. Quando tu trabalha feriado, o adicional da hora extra não vai ser lá no mínimo 50%, mas sim de no mínimo 100%. Tá bom? Vamos lá agora. O terceiro intervalo é o intervalo intra-jornada. É o intervalo dentro da jornada. É aquele intervalo dentro da jornada de trabalho. Daí, pessoal, nós temos aqui um quadrinho. Até 4 horas, 4 a 6, 15 minutos. Mais do que 6, mínimo 1 hora, máximo 2 horas. Tá? Mínimo 1 hora, máximo 2 horas. Esta é a tabelinha. Essa tabelinha tu tirou da onde, professor? Eu retirei do artigo 71 da CLT. O artigo 71 da CLT que nos diz isso. Tá? Uma questão muito importante. Os horários do intervalo não contam tempo de serviço. Não contam tempo. Então, se tu trabalha 6 horas, tu vai trabalhar 3 horas, descansar 15 e trabalhar mais 3 horas. A jornada de 6 horas é trabalhado 6 horas. Não conta tempo os intervalos. Gente, vocês têm que saber que o intervalo não pode ser concedido no início ou fim. Tá? Não precisa ser no meio, mas não pode ser no início e no fim. Tá? Por quê? Porque a lógica deste intervalo é: trabalhou, cansou. Descansa, volta a trabalhar, depois vai para casa. Então, pessoal, a ideia do intervalo dentro da jornada é para tu descansar. Por isso, não pode ser concedido no início e nem no fim, tá bom? Sobre a redução, temos 2 possibilidades. Autorização do Ministério do Trabalho e Emprego ou negociação coletiva. Tá? A autorização do Ministério do Trabalho e Emprego vai ocorrer se tiver 2 questões. Se na empresa tiver refeitório e os empregados não podem fazer horas extras. Os empregados não podem fazer horas extras, tá? Próxima observação. Não pode dividir o intervalo. Não pode dividir o intervalo. Não pode dividir o intervalo, tá? Opa, não pode, vírgula, salvo motorista, né? Salvo motoristas e afins, tá? Cobrador, por exemplo, também pode ter o seu intervalo. Aliás, anotem aí, pessoal,
A doméstica também pode dividir o seu intervalo. Tá? Anotem aí, a doméstica também poderá dividir o seu intervalo. Desde que more no serviço, em duas divisões. Quando o intervalo não é concedido, gente, olha aqui. Tu paga o que faltou, acrescido de 50% e como verba indenizatória. Se era 1 hora e concederam 40 minutos, paga 20, acrescido de 50% e em caráter indenizatório. Extremamente importante, tá? Pessoal, na primeira fase é muito difícil de cair, mas câmera, por favor, mostra aqui. Tá? Temos alguns intervalos que eu denomino como intervalos especiais. Aquele que trabalha como digitador, ele tem 10 minutos para cada 90 trabalhados. O que trabalha em câmera fria, 20 minutos para cada 1 hora e 40. Quem trabalha em mina de subsolo, 15 minutos para cada 3 horas trabalhadas. E o da amamentação, 2 intervalos de 30 minutos até a criança completar 6 meses. Por que esses intervalos aqui, estes 4 intervalos, eu denomino eles como intervalos especiais? Porque são intervalos que contam tempo de serviço. Esses intervalos, ao contrário do intervalo intrajornada do artigo 71, está aqui no parágrafo 2º. Os intervalos não serão computados na duração do trabalho. Esses intervalos especiais, sim, são computados. Professor, chance de cair, gente, é pequena. Se cair na primeira fase, vai ser uma questão extremamente difícil. Geralmente cai na segunda fase, né? Daí fica mais fácil. Por quê? Porque tu usa teu índice remissivo, tu vai até a resposta e não tem erro, tá? Próximo. Vamos trabalhar as férias. Vem aqui, câmera, nós vamos apagar o quadro e vamos trabalhar as férias. Quarto intervalo são as férias, que são é o intervalo anual, tá? É o intervalo anual. Vocês têm que saber que nós temos a questão do período aquisitivo e nós temos o período concessivo. Período aquisitivo, pessoal, são os 12 meses que tu trabalha para adquirir as férias. E o concessivo são os 12 meses que tu tem para usufruir das férias. As férias, pessoal, é um dos conteúdos mais importantes. E nos últimos não caiu. Não caiu no 30º, não caiu no 31º. Então, olha lá, pessoal, está caindo de maduro na tua prova. É o artigo 130 ao 145 da CLT que regulamenta as
férias, que regulamentam as férias, tá bom? Gente, aqui, ó, duração do período de férias, vou dar a parte das férias aqui no slide, tá? Duração das férias. Gente, o artigo 130 diz quantos dias de férias eu tenho. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que são 30 dias de férias. Mas o que as pessoas não sabem é que esses 30 dias de férias variam de acordo com o número de faltas. Faltas, olha aqui, injustificadas. Então, se eu tiver até 5 faltas, eu tenho 30 dias de férias. De 6 a 14, 24. De 15 a 23, 18. De 24 a 32, 12. Mais que 32, 0. Professor, eu tenho que saber essa tabela. Gente, essa tabela caiu uma vez só. Só uma vez. Uma dica. Aqui, tu aumenta 9. E aqui, tu diminui 6. E daí tu vai ter a tua tabela, né? Mas lembrem, faltas injustificadas. Lembrem lá que o artigo 473 da CLT tratam das faltas justificadas. O 133 vai falar quem não tem direito às férias. O 133 também não costuma cair. É considerado artigo difícil para a primeira fase. Aquele cara que pede demissão e não foi contratado nos 60 dias seguintes. Isso significa que quando eu entrar novamente na empresa, o meu período aquisitivo, que é o período que começa a contar minhas férias, ele começa do 0. Se eu ficar por 30 dias de licença recebendo salário, se eu ficar 30 dias sem trabalhar recebendo salário, se eu ficar 30 dias sem trabalhar porque a empresa está paralisada, ou se eu ficar afastado ao INSS por mais de 6 meses. Afastado ao INSS por mais de 6 meses, eu também perco as minhas férias. Quando eu retornar, meu período aquisitivo será contado do 0. Vamos lá. Agora, o que tem mais chance de aparecer na tua prova da primeira fase. As férias serão concedidas em um só período. A regra. Nós estamos aqui diante da regra. A regra diz que é um só período. Porém, o parágrafo 1º diz que se o empregado concordar, pode ocorrer em 3 períodos. Um período de, no mínimo, 14 dias. Então, tu tem que tirar um período, 14 dias. E os outros, vamos colocar assim, de, no mínimo, 5 dias. Então, nenhum período de férias inferior a 5 dias, um pelo menos de 14 dias. Menor de 18 e maior poderão fracionar as férias. Por quê? O parágrafo 2º, pessoal, está aqui a observação, só para eu me guiar, ele foi revogado. E ele dizia que não poderão. Então, pessoal, menor de 18 e maiores podem fracionar as férias. Por quê? Porque o parágrafo 2º que proibia foi revogado. Né? Até para vocês não se confundir, é até melhor fazer o seguinte, ó, descartar. Vamos botar aqui, vamos botar aqui, ó, revogado.
vírgula, logo maior de 18 e menor de 50 anos podem parcelar as férias. Daí tu bota aqui, ó, negrito, né? Para dizer que ele foi revogado, bota aqui maiúsculo. Não, aqui é para diminuir. Onde é que está aqui para botar maiúsculo? Não tem. Tá? Vamos lá. Parágrafo 3º. As férias não poderão ser concedidas 2 dias antes do feriado e do descanso. Daí é o seguinte, não pode férias 2 dias antes. Descanso semanal remunerado e das férias. Opa, do feriado. Férias. Isso. E do feriado. O que é isso aqui, pessoal? É aquela coisa seguinte, tá? Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? E daí o empregador pega e pensa o seguinte, bom, sexta o empregado não trabalha porque é feriado, sábado ele não trabalha, domingo ele não trabalha, esses 3 dias aqui ele não vai trabalhar, então eu vou dar as férias para ele aqui, ó, que daí aqui, ó, esses 3 dias que ele não ia trabalhar já vai computar como férias. Gente, nessa situação aqui, nesse exemplo que eu dou, se sexta é feriado e não trabalha sábado e domingo, só vai poder tirar férias aqui, na terça. Tu vai ter que dar férias na terça, porque tem que ser 2 dias antes do feriado. Se não tiver o feriado na sexta, seria na quarta, porque tem que ser 2 dias antes do descanso semanal remunerado. O empregado deve receber a comunicação das férias 30 dias antes de sua concessão. Tá? As férias devem ser anotadas pelo parágrafo 1º e parágrafo 2º. Artigo 136, gente. Quem escolhe o período de férias é o empregador. Gente, quem tem a palavra final é o empregador. Vírgula, salvo, 2 pontos, membros da mesma família. Só que o membro da mesma família pode tirar férias junto, desde que isso não prejudique a empresa. E a questão do trabalhador menor, ele pode escolher o período de férias, desde que para coincidir com as férias escolares. Tá? Bota aqui em mim, câmera, por favor. Caiu numa segunda fase recentemente, que uma construtora estava com 10 obras em andamento, todas atrasadas. Tinha 2 engenheiros, que eram um casal, e esses queriam sair junto de férias. E daí ele dizia, como as obras estão atrasadas, a saída dos 2 ao mesmo tempo iria prejudicar o andamento das obras. E daí perguntava se eles tinham direito a tirar férias junto. Resposta, não. Por mais que sejam membros da mesma família, a saída em conjunto dos 2 iria prejudicar o andamento da empresa. Tá bom? Gente, não está aqui, vamos colocar o artigo 137. Qualquer irregularidade quanto às férias, o seu pagamento é em dobro. 142 não nos interessa para a primeira fase. 143.
o empregado pode vender 1/3 de férias. A venda é no máximo 1/3. Tá? Não tem essa história de 2/3 vender todas as férias. Para que tu venda as férias, tu deve pedir 15 dias antes de adquirir ela. A venda, para que o empregador seja obrigado a comprar tuas férias, a venda tem que ser 15 dias antes de tu adquirir elas. Tá? Gente, o parágrafo 3º, que dizia que os empregados em regime de tempo parcial não podem vender as férias, ele foi revogado. Logo, o empregado em regime de tempo parcial pode, daí fica pode, empregados podem vender as suas férias, né? O 145, pessoal, ele vai falar do que adianta eu sair de férias se eu não tiver o dinheiro na minha conta. Então, o pagamento é 2 dias antes da concessão. 2 dias antes do início das férias, o dinheiro já deve estar na minha conta. 2 dias antes do início das férias. Férias coletivas, que é quando a empresa fecha por um período na sua totalidade. Isto é férias coletivas. O 139 diz que sim, posso dar férias coletivas. E eu posso parcelar as férias coletivas em 2 períodos. Olha aqui, parcelamento, daí, individual, 3 períodos. Coletivo, 2 períodos. Eu sei que tem acento, tá, pessoal? Só porque... Tu deve comunicar ao Ministério do Trabalho com 15 dias de antecedência e com 15 dias deve comunicar ao sindicato que tu vai fazer as férias coletivas. Aquele empregado que tem menos de 12 meses irão gozar de férias proporcionais. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, a empresa dá 30 dias de férias. Porém, eu, Luiz Henrique, tenho 15 dias. Esses 15 dias de férias eu vou receber acrescido de 1/3. E os outros 15 dias eu vou receber normal. Fica considerado como se fosse uma licença remunerada. Tá ok, pessoal? Então, gente, jornada de trabalho, conteúdo dado. Qualquer dúvida, mande lá no Pergunte ao Professor. Eu digo para vocês o seguinte, nesta 1h20, 1h25, que nós trabalhamos jornada de trabalho, artigo 58 e seguintes, vai ter uma questão da sua prova. Assista a aula, faça seu resuminho, feito o resuminho, volta e meia vai lá e dá uma lida nele, os principais pontos, e resolva questões das provas anteriores. Com certeza vai cair questões iguais. Tá bom, pessoal? Forte abraço e bons estudos.